Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um ProAmicast. Esse é o nome desse nosso podcast, aqui do Estúdio Everest. Estamos aqui realizando essa transmissão porque queremos falar de um projeto muito importante para a nossa comunidade. Todos podem participar, mas nós queremos dizer também o porquê que isso é importante. Então nós vamos falar hoje sobre a importância do curso de informática básica. É o básico de tudo, que a partir daí as coisas acontecem. E nós estamos num mundo moderno que tudo é muito rápido e a gente precisa estar atento aos novos acontecimentos, ao avanço da tecnologia, porque senão a gente vai ficar na poeira do tempo. E aqui comigo está a Cíntia e o Márcio, que são meus convidados dessa ocasião, e nós vamos falar exatamente desse tema. Eles vão ministrar esse curso lá no ProAmi, que fica no setor oeste do Gama. Talvez você está nos assistindo de outro país ou de outro estado, mas você pode nos conhecer quando você clicar no site proami.org. Aliás, digitar proami.org. Eu vou pedir para o João Paulo, que está conosco a técnica ali, para que ele coloque em algum momento para você aqui na tela, em algum lugar, para você poder visualizar, e isso vai favorecer para você, ficar mais fácil para você acessar e conhecer as atividades do ProAmi. Então, eles vão realizar o curso, são os monitores desse curso, que vai ser realizado juntamente com o governo federal, e o nome do nosso projeto é Capacitar e Transformar. Essa é a ideia, capacitar para que haja transformação. E nada melhor do que se falando de um mercado de tecnologia, aliás, de um mercado que está tecnologicado, não sei se eu poderia falar o nome assim, né? Estou inventando palavras, toda hora se inventa palavra, estou inventando mais uma aqui. Então, a gente precisa estar preparado para isso. Já dizia um sábio, o que é a sorte? A sorte é o encontro da oportunidade com o preparo. Se você tem a oportunidade, mas você não está preparado para aquela oportunidade, você perde. A sorte foi por água abaixo. Então se prepare. Talvez você nunca vá precisar como se imagina, mas talvez você vai precisar mais do que imagina. Então, fique ligado aí e vamos entender por que o curso de informática básico é muito importante, ok? Vamos lá. Márcio, Cíntia, sejam bem-vindos. Muito obrigado. Eu vou pedir para que vocês aí se dirijam ao nosso público, tem gente de tudo quanto é lugar. E com certeza eles estão aqui ávidos para ouvir vocês falar desse tema. E todo mundo tem interesse, né? Porque é o que está no nosso dia a dia. As damas primeiro? As damas primeiro. Ok. Boa noite. Nós estamos aqui para desmiuçar um pouquinho essa ideia da necessidade que temos hoje da informática. Ela é uma ciência que se dedica ao tratamento da informação e aproxima dados, pessoas, projetos. Em todos os lugares nós vamos encontrar a necessidade da informática. No ambiente doméstico, no mercado de trabalho, em todas as áreas. E esse curso, ele não é exatamente só voltado ao mercado de trabalho, e sim para te integrar a essa rede de informação. Hoje nós precisamos para tudo. O telefone celular é um tipo de dispositivo que você tem que utilizar algumas áreas da informática. Então, é muito necessário, né? Estamos aqui também com o colega Márcio, pode esmiuçar ainda mais algumas coisas e nós vamos dar continuidade a esse bate-papo. Primeiramente, boa noite. Você que está nos assistindo aí, seja de casa, do trabalho. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com o Misael e poder apresentar mais esse projeto junto com o governo federal, como ele já tinha falado, Capacitar e Transformar. Nós vamos ministrar o curso de informática aqui numa das unidades do ProAmi, aqui no setor oeste do Gama. E eu não sei de onde você está assistindo a gente, mas já clique aí no gostei, dá o seu like, porque assim as plataformas entendem que esse conteúdo ele é relevante para você e vai te entregar mais conteúdos assim, e também entende que isso é muito relevante para outras pessoas. E assim a gente consegue também divulgar essa mensagem para mais pessoas. Já é um ensinamento da informática, Já né? é um ensinamento da informática já. É verdade. Muito bom. Olha só, eu sei que algumas pessoas estão nos vendo nesse momento, mas algumas pessoas vão nos ver também de dia, então eu vou dar bom dia para eles, né? Sim. Boa noite, como já foi dito aqui, boa tarde e boa madrugada. Tem uns madrugadenses aí. Olha só. Não sei se é madrugadeiro ou madrugadense, mas seja o que for, seja bem-vindo. Vamos falar aqui sobre a importância
como a Cíntia falou muito bem, ela diz o seguinte, que não necessariamente só para o trabalho, mas para a própria pessoa no dia a dia dela, né? Nós podemos dar um exemplo daquilo que é importante para o dia a dia da pessoa. Depois a gente fala sobre trabalho, sobre empresa, empregabilidade, não é? Isso. Mas nesse momento vamos falar sobre por que é importante para ela como pessoa aprender eu não sei se eu chamo de arte ou ciência, como ela falou, Ciência, né? Isso. né? A ciência da informática que básica. se dedica à informação. E essa aproximação humana e também uma aproximação de processamento de dados, de informações, de tudo. Então, Misael, o que acontece? Hoje nós temos a informática em todos os momentos da nossa casa de utilização. Por exemplo, se você tem uma geladeira dessas mais atuais, você necessita, porque senão você não vai conseguir nem mexer com aquela geladeira. Hoje nós temos um número de idosos que tem, segundo a estatística do IBGE, 2023, o aumento foi de quase 73% de idosos com índice de celulares. Uau. Então, isso ajuda. Se ele não tiver essa pequena noção, essa primeira noção, aquilo fica inviável, a comunicação com os filhos, a comunicação num local de emergência, até por uma questão de saúde, porque muitos moram sozinhos. Hoje aumentou muito o índice de celulares, de internet, de todo tipo de dispositivo voltado à informática nas áreas rurais. Então, assim, é necessário em todo o ambiente. E esse curso básico, ele traz desde o básico a uma noção bem interessante que vai abrir esse leque, vai desmistificar um pouco aquele medo que a pessoa tem desse acesso. Eu não sei, eu não consigo, eu não vou fazer, mas todo mundo acessa. Um exemplo hoje, Mercado Livre. A maioria das pessoas compram pelo celular no Mercado Livre, na Shopee, e ela necessita entender um pouquinho de informática. Olha aí. Então, mesmo sendo no celular. Mesmo sendo no celular, porque o celular é um dispositivo Perfeito. que acaba sendo integrado à informática. O celular, na verdade, é um computador, né? É um mini, né? É um mini computador. Então, hoje em todas as áreas, a gente verdadeiramente precisa dessa noção, não só para o mercado de trabalho, mas para o dia a dia. Tem a famosa Alexa, né? Que as pessoas usam. Então, imagine uma funcionária dos serviços domésticos, né? Ela chega numa casa mais automatizada, numa casa mais sustentável, vamos dizer assim, e aí a dona fala, você vai entrar, vai colocar sua digital na porta, eu vou liberar o acesso, e você pede que a Alexa abra as janelas, abra as portas. Se ela não tiver o mínimo de noção, isso já impossibilita ela desse meio de Ok, estar e ali. acontece também de, às vezes, até, por exemplo, a patroa ela tem condição de comprar tecnologia, mas ela não sabe instalar. Verdade. Aí chega a Alexa lá e ela pede aqui, olha, eu gostaria que você instalasse para mim aqui. Sim. É simples, é um procedimento simples, mas para quem não sabe nada, é um Se É um torna desafio um imenso. monstro, isso. exatamente. Mas eu te perguntaria o seguinte, uma pessoa que tem uma dificuldade, ela olha assim para a internet e para o computador de modo geral e vê isso um universo assim muito longe dela. Quando ela começa a perceber que ela consegue manipular, que ela consegue dar os primeiros passos, isso aí abre para ela uma segurança, uma percepção de que ela é capaz de ir muito além? Isso, muito bom. Eu vou até um pouco mais longe do que a pastora Cíntia falou em relação ao mercado de trabalho. Quando o corpo humano ele estuda qualquer área que ele queira, que seja novidade, realmente é um desafio. E a informática não é diferente. Eu ainda sou de uma época que era muito arcaico, era muito difícil, a informação transitava muito longe, muito lentamente, mas isso vem mudando ao longo dos anos. E a informática, junto com a tecnologia, ela é um causador dessa evolução muito rápida. Como a Cíntia falou, hoje nós temos o celular, e o celular ele é um mini computador. Nós passamos boa parte da nossa vida conectado à internet através do celular. Mas quando nós falamos do computador, da peça em si, ela é um pouco mais complicada e requer alguns desafios. Porém, as tecnologias que são incluídas ali, elas foram feitas para serem mais interativas possível. Por isso, mesmo que a pessoa tenha alguma dificuldade de iniciar o curso, de aprender a como manusear o computador, como aprender a manusear o mouse, o teclado, a entender as principais funcionalidades, é normal ter uma certa dificuldade. Mas é muito simples.
A própria máquina, ela vai dizendo para você o que você tem que fazer, assim como o celular. Assim também é o computador. A diferença é que o celular é pequenininho e no computador você tem a tela. Mas o desenrolar do aprendizado do aluno é muito fácil. E o curso a gente ensina basicamente isso. A você perder o medo daquele primeiro contato, a você começar a entender como a informática básica funciona, e você acaba vendo que não é um bicho de 7 cabeças. Você já está vivendo a era da informática, você já está mexendo com informações o dia inteiro. A diferença é que agora você vai digitar no teclado ao invés de digitar na tela. Mas a funcionalidade é muito fácil e a pessoa consegue desenvolver muito bem. Ok, digamos assim, que mesmo que a pessoa não vá trabalhar diretamente com o computador, diretamente com a informática, mas em algum momento ela vai sentir a necessidade desse conhecimento. Com certeza. Hoje o mundo está muito inserido na tecnologia. Como a gente falou aqui, mesmo que uma pessoa que trabalha em serviços gerais, em algum momento da atividade dela, até para se destacar, obviamente, ela precisa ter o conhecimento de tecnologia. E o corpo humano, ele é muito engraçado. Já tem pesquisas isso já está mais do que provado, que pessoas que começam a desenvolver síndrome de Alzheimer, por exemplo, o que os médicos recomendam? Que ela estude, por um exemplo, uma nova língua, para que o cérebro comece a se conectar com novas funções, com novas informações, e a pessoa vai retardando o avanço dessa doença. E não só a língua, mas também qualquer outra informação. E a informática é o item que está presente em 99,9% das casas dos brasileiros. Seja no celular, seja no computador, seja no dia a dia, seja no trabalho, seja na vida, seja na comunicação entre as pessoas, a informática está presente. E a pessoa está inserida nesse pensamento de aprender, de se evoluir, de conhecer um mundo novo, aplicativos novos, uma ciência nova, porque a informática ela é uma ciência. Isso melhora muito a capacidade dela de entender outras coisas, de melhorar o seu raciocínio, velocidade de processar informações. Então a informática ela não tem um benefício apenas educacional, de fazer com que você entenda uma nova ferramenta, não. Ela vai melhorar a sua vida, e como todas as outras ciências. Muito bem. Um dia desse uma pessoa estava falando o seguinte: olha, tem um emprego ali que eu estou querendo muito, mas lá consta que eu preciso comprovar que eu tenho o curso de informática. Perfeito. Aí a pessoa estava falando assim, mas eu não entendo por que eu vou precisar disso, que me parece que era para trabalhar como caixa, né? Para que eu vou precisar disso? Só para pegar dinheiro da pessoa, dar o troco, passar o cartão? Por que eu vou precisar de informática? Então, veja bem, hoje em dia, até mesmo no pagamento, você precisa, porque ali você emite nota. Sim. Você coloca os dados do cliente. Até para colocar o CPF, você precisa da informática. Verdade. Né? É muito simples. Talvez a pessoa assim, fala assim, não, mas isso aí o patrão podia me ensinar. Só que ele não tem tempo para isso, ele não quer ensinar. Então ele também parte do pressuposto de que a pessoa se interessou para estar preparada, mesmo que ela não vai precisar de todo o conhecimento, né? Então, às vezes a pessoa pensa que nunca vai precisar, e precisa. Pode ser que nunca precise mesmo, mas na hora que o patrão tem aqui 3 currículos, ele vai olhar aqui, esse aqui tem computador, tem um curso, tá preparado, se precisar, esse aqui não tem. Os outros que não tem, elimina. Pode ser até melhor do que esse aqui que tenha, mas ele está olhando papel. Verdade. É muito melhor saber e não precisar usar do que precisar usar e não saber. Exatamente. Ele está olhando papel, ele não está olhando para a pessoa. Então ele está vendo que esse aqui tem um curso a mais e vai pegar esse aqui. Então por isso que você que está aí nos assistindo, é importante ter esse clique em perceber isso. E eu tenho mais uns pontos que eu gostaria que vocês colocassem, que nós estamos falando de informática básica. Isso. Então isso quer dizer que ela é base para alguma coisa. Isso. Né? Olha só, uma vez, quando eu era garoto, eu não estava entendendo aquelas fórmulas de química, equação, aqueles negócios tudo enrolado que tinha lá e tal. E eu conversei com o professor, eu falei, professor, numa boa, eu também porque eu não queria estudar mesmo, mas eu falei, professor, para que eu vou usar isso aí no dia a dia? Quem que vai ficar usando fórmula para isso aqui? Você não vai usar. Para que isso? Para que essa coisa aí, esse negócio aí? Aí ele falou assim, rapaz, eu vou te dizer uma coisa aqui.
na verdade, você precisa desde que você nasceu. Só que você não percebe que isso aí está no teu dia a dia. E isso, na verdade, são conexões que fazem por dentro de você que fazem com que você entenda da lógica do universo. Ele deu uma explicação assim tão interessante, coisa assim que realmente no momento eu não vou precisar daquilo. Mas, e aí ele falou, e olhando para o teu futuro agora, você precisa disso desde que nasceu. Está embutido na lei da física, na lei do universo. Agora, olhando para o teu futuro, você vai precisar fazer concurso, isso vai cair. Vai. Aí fazer o vestibular, isso vai cair. Vai. Pode ser que não caia tudo isso aqui que eu te falei, mas alguma coisa vai cair e você vai lembrar, eu já estudei isso. Posso complementar? Sim. Quando ele falou isso, provavelmente ele não estava querendo dizer que nós iremos usar fórmulas de Bhaskara, fórmulas de física, de química na nossa vida. Mas essas fórmulas, elas são ministradas para nós no ensino médio, ensino fundamental, ensino médio, de acordo com níveis. Então a ideia não é que você use as fórmulas realmente, no nosso dia a dia a gente não vai usar. Mas como as fórmulas são em níveis, elas estão nos preparando e melhorando a nossa capacidade de raciocínio e cognição aos níveis. E a informática também funciona dessa mesma maneira. Olha aí, exatamente. Então, exatamente partindo desse pressuposto, de que ele é o básico, a informática básica, ela vai nos dar base. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, nós estamos querendo fazer um curso de inteligência artificial, que a gente está preparando. Outro de drone. Tudo isso tem o quê? Informática. Básica. E pois tem que ter a básica. Tem que ter a básica para montar em cima. Isso. Não consegue avançar. É. Por exemplo, hoje, nas agências bancárias, quando você entra, a primeira coisa que você se depara é com o computador. Para você tirar a senha, para você fazer o atendimento, para você receber o atendimento, se você vai fazer um saque. Quantos bancos tem a pessoal que ajuda? Porque justamente a pessoa não tem aquele mínimo de chegar ali e colocar saldo e buscar, confirmar, coisas simples, porque não tem essa noção. Então, hoje, em qualquer ambiente que nós estamos integrados, tem a informática atuando, que é o processamento de dados, a informação, e isso conecta pessoas, né? Isso também conecta pessoas, projetos, não tem como mais fugir. É o crescimento do mundo, é a tecnologia que está aí para todos. Verdade. E o governo está atento, tanto é que nós estamos aqui em parceria realizando esse projeto, Capacitar e Transformar, né, juntamente aí com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. Nós vamos realizar isso aqui exatamente querendo que as pessoas se preparem melhor para o mercado de trabalho. Isso. Né? Porque elas tendo essa preparação, ela vai poder alçar voos e subir, e se preparar e ajudar a sua família. Então, assim, esteja preparado, melhorar de vida, melhorar o padrão, esteja preparado, né? Eu quero deixar com vocês agora, na liberdade, fazer mais alguns comentários, algumas estatísticas que vocês têm para nos dizer, informações pertinentes, para a gente ir para a reta final aqui desse momento. Ok, vamos começar com o nosso curso, então. Sim. A ideia do curso, obviamente, não é que a informática seja básica, que ela é básica, não, mas a gente tem que partir de um pressuposto. Então, a ideia é que a pessoa tenha o primeiro contato, por exemplo, com quem nunca mexeu com o computador em si, com a peça em si, tenha o primeiro contato com a máquina, entenda as principais funcionalidades, os principais programas, editor de texto, editor de planilhas, editores de imagem, editores de música, que ela entenda um pouco de internet, porque hoje está tudo interligado na internet, que ela tenha esses conceitos básicos, bem sólidos, bem definidos. E aí, depois que ela perdeu o medo, a gente consegue fazer com alguns treinamentos, alguns exercícios, no próprio computador mesmo. Você vê que ao longo do curso fica muito mais fluido, fica muito mais fácil, porque é muito mais fácil do que realmente parece. A primeiro modo ali, o primeiro contato, às vezes dá um pouco de medo mesmo. Mas depois, ao longo do curso, a pessoa ela vai vendo que a máquina é fácil de se trabalhar, os programas são fáceis de se interpretar, e a pessoa com treinamento, com um pouquinho de paciência, ela vai melhorando essa capacidade. Não só apenas com o currículo, como a gente tem falado aqui, que para o mercado de trabalho hoje em dia, em pleno século XXI, é mais do que necessário que hoje você esteja à frente das tecnologias, à frente daquilo que o recrutador pede. No exemplo que nós conversamos aqui agora há pouco do caixa, ali de uma padaria, de um mercado, a ideia não é só simples receber o dinheiro ou passar o troco, mas é como a Cíntia falou, os dados, o compilamento de dados, o controle desses dados, o armazenamento, o cuidado. Para a logística do estabelecimento. Porque dados é informação. Antes de eu ter uma informação, eu tenho dados.
Ali eu consigo saber quanto que eu estou vendendo, quanto que eu estou cobrando, quanto que eu estou gastando. E o profissional que cuida, às vezes, diretamente com os números, ele, às vezes, nem entende muito dos números. Mas a maneira como ele armazena esses números traz para a empresa informação. E o funcionário que se destaca é o funcionário que entende o todo, não só um pedacinho. E a gente quer trazer um pouquinho dessa cultura do que o mercado de trabalho pede para dentro do curso. Então, também temos uma outra visão de que o curso de informática a qual nós estamos, juntamente com o governo federal, trazendo nesse projeto Capacitar e Transformar, ele vem a trazer também uma autoestima, uma melhora pessoal para essas pessoas. Porque muitas pessoas se sentem fora do contexto, de um modo geral, da sociedade, por não entender. Isso traz muitas travas na vida da pessoa, isso traz muitos traumas. Então, às vezes, ela tem condições de ter um computador em casa, ela tem condições de acessar, pagar uma internet, ela tem condições de falar com outras pessoas através ali, mas ela não tem esse primeiro contato e aquilo dificulta ela a crescer na vida. Ou às vezes já tem o computador e não utiliza, exatamente. Outra coisa, quando nós estávamos fazendo as inscrições, né? E uma coisa que eu percebi é que muitos idosos, pessoas idosas, elas querem fazer. Por quê? Porque elas ficam na dependência de um neto, de um filho. E aí, quando ela pede, por exemplo, tira para mim aqui esse boleto. Daqui a pouco, depois, daqui a pouco. E aí não faz. O que acontece? Ela acaba tendo que ir numa lan house, pagar por aquele serviço. Então, nós temos um número neste curso, na turma da manhã, muito grande de idosos, pessoas com uma idade um pouco mais avançada, e a reclamação é sempre a mesma. Eu decidi, porque eu não quero ficar dependendo de ninguém. Então, esse início da informática é também para libertar as pessoas para caminhar de uma forma diferente. Para trazer autonomia também. Exatamente. Muito bem. O João Paulo, ele me falou ali que tem umas fotos do ambiente que está sendo preparado. E se não me engano já tem 15 computadores, são 15 vagas, né? Sim, nós temos 15 vagas na turma da manhã que já foram preenchidas. O curso começa, né, no início de abril, provavelmente no dia 11 de abril, pela manhã, de 8 a meio-dia, mas temos uma turma que está aberta, que é a turma da tarde. Já temos vários inscritos e ela vai acontecer após a turma da manhã. Então, provavelmente, final de maio, início de junho, essa turma da tarde vai estar entrando em funcionamento também. Ok. Eu não sei se eu estou sem retorno visual. João, você está colocando as fotos aí para nós enquanto a gente fala? Quando você achar por bem, pode colocar, tá bom? Vai colocando uma após a outra aí. Outra coisa, né, Misael? O projeto Capacitar e Transformar, ele tem uma idade mínima de 16 anos. E eu fui tentar entender por que essa idade mínima, né? A questão é que ele verdadeiramente quer tirar esse jovem do ambiente de rua e já começar a capacitar para o ambiente de trabalho. Muito bem. Né? Então, assim, é uma transição. É uma transição. Porque um jovem de 16 anos, ele pode trabalhar como jovem aprendiz, né? O governo tem feito algumas coisas bem interessantes referente a essa faixa etária. Então, o nosso curso ele é de 16 a 65 anos, né? Mas a maioria foi um pessoal mais com a idade mais avançada, de 55 a 65 inscritos nessa primeira turma. Só que é necessário que esse jovem tenha consciência da necessidade. Porque muitas vezes o jovem de 16 anos, ele tem muita habilidade, ele já mexe em tudo, mas ele não tem o certificado. Ele não tem ali aquilo que comprove. E é necessário ele comprovar aquilo que ele tem habilidade. Só a prática não vai abrir mercado de trabalho. Vai abrir, mas é um mercado de trabalho informal. Nunca ele vai ter, dificilmente ele vai ter acesso a um mercado de trabalho onde ele tenha todos os direitos trabalhistas, porque ele não tem como comprovar. Então ele precisa ter essa visão cedo
de modificar, de agregar todo o conhecimento necessário com certificação, né? Então, isso é muito importante. Sim, só para acrescentar, Márcio, que esse certificado que a gente tem conhecimento, ele é reconhecido nacionalmente, é do governo federal. Sim, né? Sim. Então tem um peso muito grande. A importância, né? Muito valioso. Vou até um pouco mais longe no que a Cíntia falou aqui. A gente tem muitos jovens que eles sabem mexer no celular, mas quando vão para os programas do computador já não sabem tanto. E o que acontece? O que a gente ensina ali é o que a pessoa vai conseguir levar para o mercado de trabalho. A criação de um currículo, como que ele faz um currículo basicamente perfeito, com os dados principais, bem organizado, bem estruturado. Como que ele consegue entender como que funciona um dos programas mais famosos, que vai ficar famoso por muito tempo ainda, que é o Excel, que toda empresa hoje pede que você saiba mexer no Excel. E o jovem de 16, 17 anos, que é criado com o celular na mão, ele roda o mundo, mas ele às vezes não se preocupa com aquilo que vai dar realmente seguimento na vida profissional dele. E o nosso foco é capacitar para transformar. Falar nisso, nós vamos também ter o curso de Excel avançado, viu? Lá no ProAMI. Só que primeiro tem que passar pelo básico, ele é o base, né? Agora, é importante que a gente está falando aqui sobre essa questão do jovem que tem acesso à informática, tem acesso ao celular, à internet, mas não está enquadrado dentro daquilo que o mercado pede. Isso. Aquilo que é importante. Então, você, jovem, que está nos assistindo, é importante, assim, você se atentar para isso, até porque... Até os pais, né? Até os pais também. Os pais até ajudaram a conscientizar os filhos. Verdade. Porque vão precisar, em algum momento, disso aí. Tem hora que acontece o seguinte, o jovem está brincando, mas daqui a pouco ele já pensa em casar, já pensa em ter uma independência, e fala, peraí, eu preciso trabalhar. Então, aquele tempo que ele não teve... aproveitado de maneira mais correta, né? Exatamente. E ele estava com a ferramenta que é o computador, mas não preparada adequadamente. Isso. Ele vai perceber que ele poderia ter já ganhado tempo. Aproveitado melhor o Aproveitado melhor. Então, o curso da informática, né, Cíntia? De 8 a meio-dia e 30. Ok. Segunda e sexta. São 2 dias da semana. Ok. Né? Ele tem duração de quase 2 meses. E tem um outro detalhe, né? Também é muito importante. Hoje, se você fosse pagar um curso desse, quanto que seria? E essa parceria entre o ProAMI e o governo federal está disponibilizando gratuitamente para a comunidade. Então, eu acredito que os pais, né, e os jovens deveriam ter uma conscientização do esforço que é feito para que haja essa capacitação, né? Porque o ProAMI tem desenvolvido vários cursos, né? Nós temos aí vários cursos que estão para acontecer agora no início de abril, com formação profissional. Então, é necessário as pessoas abraçarem o que está sendo dado a ele de uma forma gratuita, né? Então, assim, é muito importante que os pais também tenham essa consciência. Ok. E diga-se de passagem também que todos os cursos, todas as aulas terão lanche. Sim, isso é importante, temos porque lanche, a pessoa está com temos fome uma ali. camiseta padronizada como uniforme, temos um conteúdo muito bom. Básico, quando a gente fala básico, é porque ele começa do início, como o Márcio falou, a você pegar um mouse, você entender que isso aqui é uma tela, que isso aqui é uma CPU, que funciona, a funcionalidade de cada um. Mas, dentro dele, você vai avançar para outras áreas. Perfeito. O passo a passo, bem tranquilo, né? Isso. E isso vai te deixar mais seguro, isso vai trazer conhecimento e pode te abrir o leque para outras profissões, pode te dar um norte e, de repente, a partir dali você se encontrar para uma profissão e realmente, né, perseverar naquilo. Perfeitamente. Nós estamos chegando ao final, eu não sei, João, já deu para colocar as fotos? Ok, obrigado, viu? Vou pedir para que vocês depois deixem as redes sociais de vocês aí, o Instagram, para quem quiser acompanhar. E aproveito para dar uma informação aqui relevante, que está dentro do tema desse nosso podcast, que é do atendimento ao povo, à população, que o mesmo ProAMI que vai realizar esse curso aqui, lá nós temos atendimento odontológico, temos outros cursos que já foram realizados e que voltarão no futuro, como, por exemplo, agente de portaria, garçom e etc. E nós estamos falando desse curso aqui de informática básica, mas concomitante a eles,
a este curso, nós teremos também biscoito caseiro, que você pode fazer esse curso. Né? E ainda temos vaga. Ainda tem vaga? Temos. Olha, esse curso é muito importante. Você pode fazer biscoito, vender para o supermercado, vender para o vizinho, vender para padaria. Começar a sua vida comercial. Perfeitamente. E além, nós vamos ter também o curso de bebê reborn, que não tem mais vaga, não é isso? Já não, foram foi preenchido já. Está já. esgotado. Até o Márcio queria fazer, não tem vaga para ele? Tem não, focar para a próxima turma agora. E também nós temos o de Cuidador de idoso, que encerrou as vagas no primeiro dia. No primeiro dia. E ainda tem gente querendo. Ainda tem fila de espera. E são 2 turmas ou só uma? Na realidade, agora nós temos uma primeira turma e teremos uma segunda após essa. Ok. Né? E outra informação importante, no mesmo PROAMI, você vai encontrar um projeto chamado Projeto Salvação. E tem uma pessoa aqui que sabe falar mais ou menos sobre ele, que é a Cíntia. Eu vou pedir para ela, porque ela e o marido dela, eu estou brincando porque ela e o marido dela que cuidam desse projeto. É o João e ela, que tem um projeto lindo, e nós temos conseguido alcançar muitas crianças, jovens, adolescentes, por meio dos esforços que eles têm feito ali, para poder ajudar essa garotada a ter princípios de vida, princípios bons de vida, né? Visão de mundo saudável, olhar para um destino que vai lhe ajudar a ter sucesso como pessoa, né? Então eu gostaria que ela, aproveitando o momento, falasse sobre isso. Tem também a rede, né? O Instagram do Projeto Salvação, você vai lembrar? Sim, Projeto Salvacão BSB, né? Ok. Então nós estamos ali no Instagram e através do jiu-jitsu, que é uma arte marcial que tem como base ética, respeito, né, e disciplina, nós estamos ali atuando no PROAMI e atraindo as crianças para dentro desse espaço e ensinando, né, um esporte, tirando das ruas, ensinando ali no dia a dia verdadeiramente a questão do respeito voltado para o próximo, para a família, para a sociedade e ajudando a diminuir vamos dizer, essa disparidade social que nós temos aqui, né? Na região satélite do Gama. Mas nós temos em todo Brasília e em todo o Brasil. Então, se cada um fizer um pouquinho, a gente alcança um número maior. Hoje nós temos em torno de 120 crianças, manhã, tarde e noite, as aulas. Quem tiver interesse, segue lá a gente, Projeto Salvacão, BSB de Brasília. E lá tem os horários, tem as turmas, venha fazer uma aula experimental e totalmente gratuito, tá? Então, aguardamos a sua visita e você será muito bem-vindo. Muito bem, obrigado. Márcio, suas palavras finais também, deixe sua rede social também. Eu quero agradecer aqui a oportunidade de estar aqui junto com o Misael, falando desse projeto. O meu Instagram é o SR Márcios, é o Instagram que eu estou fazendo justamente para esse projeto. Márcios com U no final? Isso, Márcios com U, SR Márcios, lá no Instagram. E aí eu vou divulgar nas próximas semanas o início desse projeto e de outros tantos outros, assim como a Cíntia fala aqui, ela tem um projeto dela, eu também estou desenvolvendo alguns, né, e vocês vão ficar sabendo. Então, siga lá nas redes sociais. E para mim foi um prazer estar aqui hoje, podendo esclarecer um pouco desse trabalho, um pouco desse projeto. A gente falou um ponto muito importante aqui, e não tem custo nenhum. Você vai vir, você vai ser muito bem recebido, teremos uniforme, teremos lanche, as aulas serão aulas de extrema qualidade, você vai sair dali com conteúdo que você vai levar para o mercado de trabalho, um ambiente muito bom e agradável, porque está todo mundo ali esperando você. Né? Para alguns cursos já foram realmente preenchidos a vaga, mas siga-nos e aí você fica acompanhando posteriormente os outros projetos que vão acontecendo e você já está acompanhando a gente, você se inscreve primeiro. E aí o conteúdo que a gente ministra ali é para que você leve para o mercado de trabalho, para que você leve para a sua vida, que realmente faça valer a pena, faça sentido para você. Acho que o maior desejo dos professores, né, ou de um professor, é ver o aluno bem-sucedido. Sim. Seja naquela área que ele começou, ou seja numa área que ele descobriu. Né? Mas você só vai saber se você vier. É isso mesmo. Cíntia, você tem as considerações finais? Não, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu sei que esse curso será muito edificante para essa população, né? Principalmente os que já estão inscritos, e é um pontapé inicial
para que nós possamos agregar valores a essa comunidade ao redor ali, né, do PROAMI, aqui do Gama. E isso é muito importante para um contexto social do Brasil, porque aí nós estamos formando pessoas, direcionando pessoas para o mercado de trabalho, às vezes até aquele que não vai para o mercado de trabalho, mas para uma vida mais digna. Okay, né? verdade, o idoso que está em casa, que tem condições, mas às vezes não fala com o filho porque não domina ali aquilo, às vezes quer comprar alguma coisa mais barato e não domina, tem que estar dependendo. Então essa independência é muito importante. E se a gente pode colaborar com isso, eu já me sinto satisfeita de estar participando desse projeto. Muito bem. Eu me lembro de uma reportagem que eu vi, acho que na Record, de um senhor que tinha saído do Nordeste, já tinha 40 e tantos anos, e aí ele aprendeu a operar o computador, o básico do computador, e ele criou uma conta no Facebook. E ali ele aprendeu a pesquisar o nome das pessoas até que ele achou um parente que ele não via há mais de 40 anos. Sozinho, lá no Facebook. Então foi cruzando as informações, daqui a pouco um que é amigo do outro, que o próprio Facebook vai te entregando ali, né? Pessoas que fazem parte. Exatamente, vai cruzando ali os amigos, dados, vai dados, cruzando tal. os dados. Isso. E aí ele viu o nome do parente. Do parente dele, eu não sei exatamente qual era o grau de parentesco, e ele ficou muito feliz. Isso foi uma reportagem que passou na Record. Pois é. Que legal, cara. Então muito você bacana. vê, um idoso sozinho, independente, que aprendeu, independente, se tornou independente, fez a pesquisa dele e foi uma coisa assim substancial, existencial para a vida dele, claro. histórica. Com certeza, mudou. Sim. Mudou, você vê. E o Facebook, depois que a pessoa aprende a mexer, estou dando um exemplo do Facebook, é muito simples. É difícil quando você não dá o primeiro passo. É auto-explicativo, ele já vai te direcionando. Intuitivo, né? Isso. Ok. E as demais informações que talvez você não conseguiu anotar, captar, você estava dirigindo, mas de olho aberto aí, porque você está só ouvindo, né? Tá no trânsito. Mas se você está em casa ou no trabalho, ou que tem uma folguinha para assistir, você não conseguiu anotar, não se preocupe. Nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo todas as redes sociais que falamos, inclusive o telefone que você pode ligar para ter mais informações, para buscar a sua inscrição. Fazer a sua inscrição, ok? Então, João Paulo, muito obrigado aí mais uma vez. Não colocou as imagens, né? Ele colocou. Ele colocou. Ah, tá. Enquanto a gente estava falando, ele colocou lá. Sim. Mas foi bom você falar, porque se não tivesse colocado, ia ser agora, né? Uhum. E eu quero fazer um pedido para você. Como o Márcio falou no início, inscreva-se nesse canal. É um canal que trata de assuntos relevantes, assuntos de interesse público. Você também pode compartilhar tanto esse quanto outros. Nós temos vários outros podcasts aqui, assuntos. Inclusive, semana passada nós recebemos aqui um esteticista, né, um doutor médico esteticista, que ele falou muito sobre essa harmonização facial, legal, e outras coisas. E outra semana nós trouxemos aqui um médico, aquele que trata de câncer, como é que é o nome? Oncologista. Fantástico. Eu até comentei com ele depois no ar. Foi um dos melhores podcasts que eu fiz aqui. Que bom. O assunto que foi tratado, da forma como foi colocado, é um médico novo, um camarada famoso que mora aqui na nossa cidade. Né? Pois é. Eu não sabia que ele era tão famoso assim, rapaz. E um cara, uma sumidade. Os médicos, até com quase o dobro da idade dele, pedem conselho para ele. Cara, ele mora aqui. Então, cirurgias hoje são feitas com robô. Olha aí. Informática. Tá vendo? Não sei se a gente for falar de informática, vamos passar... A gente vai pra lua, né? Vai e volta, né? Aqui. Ok, então vamos olhar para aquela câmerazinha do meio ali e vamos dar tchau pro nosso pessoal. Gente, obrigado. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tudo que é bom e se amável for, seja isso o que ocupe o pensamento. Se há virtude, se há valor, se de boa fama for, tenha isso na sua vida em todo tempo.
Deixa entrar na mente o que te faz andar. Deixa entrar no coração o que te faz sonhar. Cicatrizes só vão provar que as feridas não puderam te parar. Quem vence em silêncio faz muito mais do que podem esperar. Tudo que é bom e se amável for, seja isso o que ocupe o pensamento. Se há virtude e se há valor, se de boa fama for, tenha isso na sua vida em todo tempo. Deixa entrar na mente o que te faz andar. Deixa entrar no coração o que te faz sonhar. Cicatrizes só vão provar que as feridas não puderam te parar. Quem vence em silêncio faz muito mais do que podem esperar. Mantenha sua essência intocável dentro de você. Decida e acredita, um vencedor é o que todos irão ver. Acredite, um vencedor é o que todos irão ver em você.